My Dragon System, capítulo 139, Decisão tomada. O dia seguinte havia chegado e o sol estava brilhando através da janela do quarto do hospital. Ray tinha conseguido fazer uma recuperação total e podia mover bem o seu corpo novamente. Mas quando Ray tentou sair da sala, havia 2 cavaleiros estacionados do lado de fora, que lhe disseram que ele deveria permanecer na sala até nova ordem. Embora Ray não tivesse problemas em eliminar os 2 cavaleiros e ignorar suas ordens, Ray achou que talvez fosse melhor não fazer isso, especialmente quando tinha um julgamento chegando. Finalmente, depois de esperar algum tempo, um homem chegou e entrou na sala. Ele estava lá para escoltar Ray até a sala de julgamento. O homem primeiro encarou Ray antes de dizer qualquer coisa. Seu julgamento está marcado para começar, por favor, siga-me. O homem não parecia feliz com a tarefa que lhe foi dada, como se lhe dissessem para ir buscar um cachorro ou algo assim. E Ray podia sentir isso. Mas apesar de tudo isso, Ray concordou em seguir o homem. Por fim, o homem levou Ray ao tribunal da cidade. Era um prédio grande, tão grande quanto os dormitórios da academia. Ray achava que era inútil ter algo tão grande em uma cidade, especialmente um tribunal. Como a maioria dos residentes em Avrion eram cavaleiros, a sala do tribunal quase não era usada. Somente quando um cavaleiro violasse as regras da cidade, eles seriam convocados ao tribunal. Portanto, os julgamentos raramente aconteciam. Parado do lado de fora das 2 grandes portas do tribunal, havia 2 cavaleiros negros de guarda. O homem e Ray passaram direto por eles e entraram no tribunal. A sala do tribunal era grande e se parecia com o refeitório da Academia Avrion, com pinturas de cavaleiros famosos na parede. Na parte de trás do tribunal havia 6 cadeiras em formato de trono, onde cada um dos anciãos estava sentado. Cada um deles tinha um cavaleiro negro ao seu lado. À esquerda deles estava uma mesa, onde os 5 mestres cavaleiros estavam sentados, incluindo Wilfred e Sir K. Havia também um corrimão no meio da sala que separava a sala em 2 metades. Um para os anciãos e professores e o resto para os que estão sendo condenados. Numa mesa do outro lado do corrimão estavam os amigos de Ray: Slivia, Martha, Monk, Dan, Kyle e Gary. Cada um deles parecia extremamente nervoso e tinha o rosto pálido. O homem continuou a guiar Ray até que ele finalmente fez um sinal para que ele se sentasse ao lado de seus amigos. Um dos anciãos que estava sentado no meio se levantou para falar. Vou relembrar a todos vocês. Vocês só podem falar se tiverem permissão para falar. O velho fez uma pausa para ver se as crianças entenderam antes de continuar. Que este julgamento comece. O que há para falar? Essas crianças violaram as leis e deveriam ser banidas, um ancião disse. Muitos dos anciãos acenaram com a cabeça em concordância com essas palavras. Mas ainda havia esperança para Ray e os outros, pois Ray tinha uma ligação estreita com o velho da sala de artes marciais, que também era um ancião. Devo lembrar a todos sobre a importância de Ray. Ele provavelmente é a criança predita na profecia. O velho disse. Então um dos anciãos se levantou com raiva. Ele era um velho baixo e gordo com cabelo crespo chamado Gibby. Desde quando nós, cavaleiros, somos tão fracos que temos que contar com as crianças para nos salvar? Sempre lidamos com as coisas por conta própria, e continuaremos fazendo isso. Você realmente acredita que este menino tem tudo para derrotar a peste das sombras? Gibby gritou. Sir Kay então se levantou do lado e falou sem que fosse a sua hora de falar. Ele não aguentava mais. Estas não são as crianças que se defenderam da Guilda das Trevas por nós? Quando nós, como a Academia, os abandonamos. Vejo que você lidou muito bem com as coisas na arena. Como você ousa falar com um ancião assim? Gibby gritou de volta. O que Sir Kay disse não é verdade? O velho perguntou. Os anciãos e Gibby ficaram um pouco envergonhados com toda a situação que tinha acontecido na arena. Gibby então se sentou de volta em sua cadeira, antes de continuar a falar. Mesmo que isso seja verdade, não violamos nenhuma lei enquanto eles o fizeram, e as leis devem ser seguidas a todo custo. Então outro ancião começou a falar. Ray não tinha notado até agora porque a capa cobria seu rosto a maior parte do tempo. Mas ele reconheceu este homem também. Era Humphrey, o líder do hospital. Acredito no mínimo que Ray Tallon deveria ter permissão para ficar na academia. O resto dos amigos de Ray engoliram em seco ao ouvir essas palavras.
Eles sabiam que muitos membros de alto escalão achavam que Ray era importante para a academia, mas e eles? Todos eles eram conhecidos apenas como amigos de Ray. E o que os mestres cavaleiros pensam? Vocês conhecem os alunos há mais tempo, Gibby perguntou. Delbert foi o primeiro a falar. O ser divino é aquele que estabeleceu essas leis para nós em primeiro lugar, e eles as quebraram. Eu acredito que o ser divino está nos testando. Se não seguirmos suas regras e expulsarmos cada um deles, seremos punidos. Belas palavras, gritou Gibby com um sorriso enorme no rosto. Eu também concordo, respondeu Rose. O coração de Martha afundou depois de ouvir essas palavras. Rose tinha sido sua professora por muito tempo como a líder dos faixas verde, e pensou que pelo menos teria um pouco de consideração vindo dela. Então eu acredito que é hora de os anciãos votarem, disse Gibby. Devemos chamar os nomes de cada aluno, um por um. Todos aqueles a favor de banir Gary Bluebird de Avrion, levantem a mão. Todos os anciãos levantaram a mão. De repente, o rosto de todos na mesa ficou em choque com o que acabaram de ver, como se a realidade os tivesse atingido. Você não pode fazer isso! Gary gritou. Demos nosso sangue por esta academia! Gibby continuou a falar friamente. Gary Bluebird, você agora está banido da cidade de Avrion até a morte. Se pronunciar quaisquer palavras novamente, faremos com que o Cavaleiro Negro o acompanhe para fora do tribunal.